Queridos, nós continuamos hoje a nossa série sobre missões, Nação entre as Nações, e nessas últimas semanas nós temos pensado um pouquinho mais sobre os diferentes aspectos da participação que nós temos no reino de Deus, a participação que Deus nos chama a ter com relação às missões. E hoje eu gostaria de começar com uma pergunta muito simples, que é: o que significa para você participar da missão de Deus? O que significa para você participar da missão de Deus? Vejam, é muito fácil nós pensarmos em missões como algo que as pessoas realizam lá do outro lado do mundo, na África, na Europa, na Ásia, ou mesmo aqui entre os indígenas. Pessoas que receberam um grande chamado, um chamado talvez até muito específico para anunciar o Evangelho. E de fato, a Bíblia vai falar sobre pessoas que foram chamados e enviados a levar a mensagem de Cristo para outros lugares. Mas quando nós olhamos para missões a partir da Bíblia, nós percebemos que ela é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. A missão, como nós temos falado aqui ao longo desses últimos domingos, não começa conosco. Não foi uma atividade que nós acrescentamos aos nossos vários ministérios aqui da igreja. A missão começa com o próprio Deus. Foi Deus quem enviou o seu Filho Jesus Cristo. É o Filho quem veio anunciar o reino de Deus. É o Espírito que capacitou a igreja a continuar anunciando essa mensagem. E é o próprio Deus que, na sua graça, permite que o seu povo participe daquilo que Ele está realizando no mundo. E talvez seja por isso que é tão interessante observar pessoas que andaram com Jesus, que caminharam ao seu redor, que fizeram parte do grupo que caminhava com Ele também. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós encontramos pessoas muito diferentes seguindo a Jesus, aprendendo com Ele e de maneiras diversas sendo envolvidas naquilo que Ele veio fazer. Pessoas com histórias diferentes, condições sociais diferentes, experiências de vida diferentes, mas que naquele momento deixam suas diferenças de lado para fazer parte da mesma missão, para andar ao redor do Senhor Jesus. Eu quero ler com você hoje uma dessas cenas registrada pelo evangelista Lucas. Vamos ler Lucas capítulo 8, versos 1 a 3. E que assim o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3, o texto vai passar para você aqui na tela, e a palavra do Senhor diz: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que é viva. Te louvamos porque o Senhor é o Deus verdadeiro, Deus que fala conosco, através de canções que nos lembram de verdades poderosas da tua palavra, através de orações, através, ó Deus, da tua presença aqui. E por isso, nesse momento, nós queremos pedir que o mesmo Espírito que inspirou a tua palavra possa abrir os nossos corações, possa nos ajudar, Deus, a enxergar verdades que o Senhor tem para a nossa vida e a aplicá-las também. Que esse não seja apenas um momento, ó Deus, de reflexão, um momento onde a gente possa saber de coisas novas, mas que esse seja um momento de transformação da nossa vida. Aqueles que precisam ser confrontados, que a tua palavra possa, Deus, confrontá-los. Aqueles que precisam de conforto, de ânimo, que a tua palavra os renove. Que o teu Espírito Santo ande livremente entre nós, agindo poderosamente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, Lucas capítulo 8, versos 1 a 3, acontece durante a atuação de Jesus na região da Galileia, antes da sua última viagem a Jerusalém. Jesus está aqui numa espécie de ministério itinerante, percorrendo cidade em cidade, aldeia em aldeia, e anunciando o evangelho do reino de Deus. E quando nós lemos todo o evangelho de Lucas, nós podemos perceber que, nesse momento aqui, os 12 apóstolos já haviam sido chamados, já estavam andando com ele, desde o capítulo 6 aqui de Lucas, e agora acompanham Jesus de maneira cada vez mais próxima, sendo formados e preparados para a tarefa que eles posteriormente exercerão. No final do capítulo 7, nós temos a história de uma mulher pecadora que se coloca, se derrama aos pés de Jesus, se aproxima dele na casa de Simão, experimenta do seu perdão e demonstra o seu amor por ele também. E agora, logo depois dessa história, Lucas nos apresenta outras mulheres que também seguiam Jesus, que foram alcançados pela ação poderosa de Jesus Cristo, seja através de terem as suas enfermidades curadas, ou mesmo demônios sendo expulsos de suas vidas. E agora passam a acompanhar Jesus em sua caminhada. Esses 3 versículos aqui, meus irmãos, eles funcionam como uma espécie de ponte, vamos dizer assim, para o restante do capítulo 8. Nós temos a partir do versículo 4 aqui, a conhecida parábola do semeador, onde Jesus fala que a mensagem dele alcança 4 tipos de solos. Temos o solo que não vai ouvir, temos o solo que vai ouvir, vai produzir alguns frutos, mas depois vai parar, e temos solos que vão ser completamente frutíferos. Nós temos aqui, nos primeiros 3 versículos do capítulo 8, uma pequena fotografia, então, da caminhada de Jesus. O reino está sendo anunciado, Jesus está em movimento, seus discípulos estão com ele, pessoas alcançadas por sua graça, ou seja, corações frutíferos, estão participando da missão que ele veio realizar. E é olhando para essa cena que nós queremos fazer a pergunta que vai conduzir a nossa reflexão nesta manhã, que é: o que esse texto nos ensina sobre missões e sobre os participantes da missão? O que esse texto nos ensina sobre missão e os participantes da missão? Em primeiro lugar, o evangelista Lucas vai nos mostrar que a missão nasce da proclamação do evangelho. A missão nasce da proclamação do evangelho. Vejam que Lucas começa essa pequena descrição do ministério de Jesus com aquilo que para ele é essencial. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Então notem, antes de falar sobre quem andava com Jesus, antes de falar sobre os 12, antes de trazer a importância às mulheres que caminhavam com Jesus e que o sustentavam em seu ministério, ele vai falar o que Jesus estava fazendo ali primeiro. Ele estava anunciando o evangelho do reino de Deus. O conceito de reino de Deus, meus irmãos, embora seja muito comum na Bíblia, a gente ouça aqui, volta e meia, pode nos causar algumas dúvidas e até nos levar a algum equívoco, porque geralmente quando a gente fala sobre reino, a gente pensa em algum território dominado, governado por um rei, um pedaço de terra onde a figura principal exerce o domínio. Mas a Bíblia nos mostra que o reino de Deus não tem a ver com algo espacial, com algo territorial. Afinal, Deus já é Deus, tudo já pertence a Ele. Então, quando a Bíblia diz que o reino de Deus chegou com a vinda de Jesus Cristo, ela não está se referindo a um domínio territorial, mas sim a uma espécie de operação, uma ação dinâmica de restauração das coisas. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, restauração. Porque, como a gente lê na história bíblica, todas as coisas, toda a criação e toda a criatura foram afetados pelo pecado. A maneira como nós utilizamos todas as áreas da nossa vida foi distorcida e foi direcionada não para a glória de Deus, mas para o mal e para a nossa própria destruição.
A nossa relação com o próprio Deus, a nossa relação com os outros, a maneira como nós lidamos conosco mesmos, a maneira como nós lidamos com a criação, tudo isso foi completamente alterado de forma que não depende de nós corrigi-la. Nós não conseguimos, por nós mesmos, encontrar uma resposta, encontrar uma solução para os problemas que nós causamos e que o pecado causa no mundo também. Foi para isso que durante milhares de anos, ao longo de cada página do Antigo Testamento, Deus aponta para a vinda do seu Filho, para estabelecer o seu reinado, para colocar em ação a restauração de todas as coisas. Com a vinda de Jesus Cristo, o grande drama da salvação foi inaugurado e uma nova era foi instaurada. É isso que nós vemos em todos os evangelhos, inclusive desde o início aqui do Evangelho de Lucas. Quais são os sinais do reino de Deus? Primeiro, a expulsão de demônios por Jesus. Jesus conquista, a sua vitória sobre os poderes do mal. Segundo, a realização de curas e de milagres também por ele e pelos seus discípulos. Terceiro, a pregação do evangelho para todas as pessoas, ricos, pobres, moribundos, pessoas com vida, pessoas de dentro de Israel, pessoas de fora de Israel. O evangelho está sendo pregado para todos. E em quarto lugar, o perdão dos pecados. A presença do reino de Deus, meus irmãos, então, não era apenas um ensino, mas sim uma atividade de Deus na pessoa de Jesus, trazendo às pessoas a libertação das trevas e revertendo os efeitos do pecado. E é por isso que quando Jesus percorre as cidades, percorre as aldeias, ele não está apenas levando alguns ensinamentos religiosos, ele não está apenas falando para eles 10 maneiras de como você pode viver uma vida melhor. Ele não está trazendo novos princípios éticos, morais, para que eles possam melhorar a sua vida. Ele está anunciando uma grande notícia, a melhor notícia que nós poderíamos receber. Deus começou a agir para salvar e redimir a humanidade, para restaurar a criação para o melhor momento que Ele está preparando para nós. E aqui nós precisamos perceber algo fundamental para a gente entender sobre missões. A igreja não inventa a mensagem que ela anuncia. Pelo contrário, nós recebemos uma mensagem para anunciar. Fazer missões, meus irmãos, não pode se resumir a levar ajuda, a melhorar condições de vida ou desenvolver projetos que produzam algum benefício social. Tudo isso é fazer missões também, tudo isso pode fazer parte do testemunho cristão e faz, mas o centro da missão, o nosso grande objetivo, a missão que Deus nos deixou é ir por todo mundo e anunciar o evangelho, fazer discípulos em todas as nações. Então, a gente vê Jesus indo. Assim como nós ouvimos aqui há alguns domingos, que Deus é aquele que nos faz um convite para bebermos de graça da água da vida, nós vemos Jesus indo ao encontro dos pecadores, das pessoas. Ele não permanece restrito a um único lugar, esperando que todos venham até Ele, mas Ele percorre lugares grandes, pequenos, cidades, aldeias, levando essa mesma notícia da salvação. Esse é o centro do coração missionário de Deus. Jesus não guarda a sua boa notícia para aqueles que estão perto, mas Ele vai. Por isso, essa mensagem que nós guardamos aqui, que nós proclamamos aqui, não pode ficar restrita a essas 4 paredes também. Ela precisa ir, ela precisa alcançar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, as nações. E nós somos chamados a fazer parte disso, a sermos anunciadores, proclamadores do reino de Deus. Esse é o nosso segundo ponto. Aqueles que foram alcançados pela graça tornam-se participantes da missão.
Aqueles que foram alcançados pela graça tornam-se participantes da missão. Depois de apresentar aquilo que Jesus estava fazendo, Lucas começa a mostrar quem estava com ele, quem ia seguindo. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres. E antes de falar sobre o que essas mulheres faziam, como é que elas serviam a Jesus, Lucas diz quem elas eram. Eram mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. A primeira mulher apresentada aqui é Maria, chamada Madalena. Ela é chamada assim porque ela era de uma cidadezinha chamada Magdala, perto de Cafarnaum, que é mais conhecido. E muitos estudiosos especulam um pouco sobre o passado de Maria Madalena, Inclusive, existem algumas pessoas que vão dizer que ela era essa mulher que ungiu os pés de Jesus, no capítulo anterior aqui. Mas a Bíblia não faz essa correlação em nenhum momento, tá? O que nós temos é que Maria Madalena aparece de forma destacada nos 4 relatos da paixão. Em todos os evangelhos, então, a gente vê um papel destacado de Maria Madalena. Ela foi uma das mulheres que presenciaram a crucificação, que viram onde o corpo de Jesus foi colocado, que saíram no raiar do domingo para ungir o corpo do Senhor. E, além disso, ela seria a primeira a ver o Senhor Jesus ressurreto. No versículo 3, Lucas também cita Joana, esposa de Cusa, que era procurador de Herodes, e Joana só aparece aqui também no Evangelho de Lucas, Inclusive, ele cita que Joana também era uma das mulheres que presenciariam o túmulo de Jesus vazio. Alguns comentaristas vão chegar a dizer que, por causa do seu prestígio social, por ser uma mulher que andava ali na alta corte de Herodes, Joana foi a responsável por narrar para Lucas as informações relativas aos assuntos de Herodes. Por exemplo, você já se perguntou quem foi que falou para Lucas sobre a morte de João Batista? Como é que ele ficou sabendo de tantos detalhes lá, da mulher que pediu a cabeça e Herodes fica triste por causa disso? Quem é que deu tantos detalhes assim? Como é que Lucas sabia que Herodes queria muito ver Jesus? Porque tinha ouvido a seu respeito. Então, há uma possibilidade de que Susana fosse a pessoa que narrou para Lucas isso, que falou isso para Lucas, deu esses detalhes a ele. Além disso, a presença de de Joana ali, durante a crucificação de Jesus, em contraste com a fuga dos discípulos, mostra a sua fidelidade. E por fim, Lucas também cita Susana, que somente aqui ela é mencionada. Em toda a Bíblia, a gente tem somente o nome dela aqui. Nada mais se sabe sobre ela, a não ser que ela, com os seus recursos, ajudava, contribuía para o ministério de Jesus. E além disso, Lucas também vai dizer que outras mulheres estavam acompanhando Jesus e os seus discípulos. Se você vai para o relato do evangelista Marcos, ele vai explicar algumas outras mulheres. Ele vai falar de uma mulher chamada Maria, que era mãe de Tiago e de José, outra chamada Salomé, que era mãe de João, e muitas outras. Queridos, aquelas mulheres que seguiam Jesus tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, que mudou para sempre a vida delas, e as marcou de tal forma que não só elas reconheciam terem sido transformadas, quanto elas também se dispuseram a colaborar com aquele ministério de Jesus. O que as unia não era a sua posição social, sua história, os seus recursos. O que as unia era aquilo que Jesus havia feito por elas. E essa é uma das grandes verdades que esse texto nos ensina. Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus tornam-se participantes da missão. Antes de fazerem qualquer coisa para Jesus, Jesus havia feito algo por elas. Jesus havia feito algo na vida delas. Antes delas servirem,
elas haviam sido curadas, elas haviam sido libertadas, alcançadas. A participação delas na missão não era uma obrigação, não era algo que elas faziam para que Jesus gostasse delas ou para que Jesus as alcançasse. Pelo contrário, era uma resposta à graça que haviam recebido. Elas não apenas admiravam Jesus de longe, mas estavam com Jesus. Elas caminhavam com Ele enquanto Ele anunciava o Evangelho do Reino. Elas colocavam à disposição aquilo que possuíam para que o ministério de Jesus continuasse avançando. E em terceiro lugar, a missão envolve pessoas diferentes trabalhando juntas. A missão envolve pessoas diferentes trabalhando juntas. Vejam, depois de mostrar que aquelas mulheres haviam sido alcançadas pela graça e agora participavam da missão de Jesus, Lucas vai chamar a atenção para quem eram essas pessoas que estavam reunidas ao redor dele. No versículo 1 nós temos os 12, que por si só já eram um grupo completamente heterogêneo. Nós tínhamos pescadores, tínhamos cobrador de impostos, tinha gente da esquerda, gente da direita, daquela época, né, guardadas as devidas proporções. Era um grupo completamente heterogêneo, que ninguém nunca ia imaginar em juntar. Como se não bastasse, Lucas ainda traz, e havia também mulheres que o seguiam. Maria Madalena, Joana, Susana, muitas outras. Veja, eu quero que você perceba que Lucas não está trazendo simplesmente uma lista de nomes. Não é, agora eu vou listar quais são as mulheres que seguiam Jesus. Ele está mostrando, na verdade, que aquela era uma comunidade completamente improvável. Pensem só, meus irmãos, na diferença entre Maria Madalena e Joana. Maria Madalena, alguém da qual foram expulsos 7 demônios, provavelmente era completamente excluída. Nós não sabíamos nem se ela tinha algum recurso para continuar seguindo Jesus. Joana, alguém que participava da corte de Herodes. No entanto, essas duas estavam caminhando com Jesus, participando da sua missão. E com isso, o texto também nos mostra algo muito importante sobre missões, meus irmãos. O Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho de Cristo, não apenas alcança pessoas diferentes, mas ela reúne essas pessoas também. O Evangelho do Reino de Deus não apenas alcança pessoas diferentes, ele reúne pessoas diferentes também. E vai completamente contra a tendência humana, não é? Nossa tendência natural é criar divisões. Nós nos aproximamos do nosso grupinho, de quem é da nossa idade, de quem pensa igual a gente, de quem tem a mesma convicção política. Nós temos de pessoas que têm uma história semelhante à nossa, quem pertence ao nosso círculo social. Vejam o que Jesus faz. Ele reúne ao redor de si pessoas que provavelmente jamais estariam juntas em qualquer outra circunstância. Inclusive as mulheres. Porque para o primeiro século, era muito raro, se não quase impossível, nós termos mulheres seguindo um rabi e um grupo dos seus discípulos homens. Mulheres casadas, inclusive. Jesus não apenas acolhe essas pessoas, ele as inclui em sua comunidade e em sua missão. Aliás, também é muito interessante a gente observar que Lucas acrescenta aqui que muitas outras mulheres iam seguindo Jesus. Ele deixa de citar nomes agora, especificamente. A gente vê aqui mulheres que eram conhecidas pelo nome e mulheres anônimas. Algumas possuíam mais recursos, outras possuíam menos. Algumas que tinham histórias que nós até conhecemos um pouco, outras que desapareceram das páginas da Bíblia e só foram citadas aqui. Mas todas aparecem como participantes da mesma missão. Isso também nos mostra, meus queridos, que na missão de Cristo, a nossa importância não depende da nossa visibilidade.
Não é eu vou participar para que eu possa fazer com que as pessoas me vejam mais, para que eu possa me tornar importante, para conseguir prestígio, conseguir algum tipo de poder de controle. Não. Mesmo sendo anônimos, nós podemos ser usados por Deus. Susana, aqui é um bom exemplo. Lucas menciona o seu nome, mas não conta nada sobre ela. A gente não sabe da sua história, não sabe da sua condição social, não sabe exatamente o que ela fez, além daquilo que o texto registra. E mesmo assim, Deus escolheu que o seu nome permanecesse ali, registrado nas Escrituras como alguém que participou da missão de Jesus. Meus irmãos, talvez, a gente não seja conhecido por muita gente. Talvez aquilo que nós fazemos pela obra de Deus pareça pequeno aos nossos olhos, ou mesmo aos olhos das pessoas. Mas a missão que Ele nos deu não depende de notoriedade. O que importa é que nós estejamos disponíveis para participar daquilo que Cristo está fazendo. O que importa é que nós estejamos disponíveis para participar daquilo que Cristo está fazendo. Muito bem, mais uma vez, Lucas não registra isso só para a gente saber quais eram as mulheres que estavam acompanhando Jesus. Ele quer nos ajudar a enxergar como a graça de Cristo nos coloca dentro da sua missão. Por isso eu quero trazer para a gente 3 rápidas aplicações para nós desse texto. A primeira delas: se nós fomos alcançados pela graça, nós não podemos permanecer espectadores da missão. Se nós fomos alcançados pela graça, nós não podemos permanecer espectadores. Vejam, aquelas mulheres haviam sido alcançadas por Jesus, passaram a caminhar com Ele. A graça que elas haviam recebido não ficou apenas como uma lembrança no passado, não ficou simplesmente guardada na memória de que bom que ele fez isso, mas me deixa aqui no meu cantinho. Não, essa graça, essa transformação pela qual elas passaram, passou a transformar, passou a fazer a diferença na maneira como elas viviam no presente. Por isso, meus irmãos, eu volto a fazer essa pergunta: o que é que a graça de Deus tem produzido em nós? O que é que a graça de Deus tem produzido em você? Talvez alguns de nós tenhamos uma relação muito passiva com a missão. A gente até admira, o trabalho dos missionários, a abnegação que eles têm, ouvimos os seus testemunhos, até contribui de vez em quando nós somos convidados, mas a missão parece uma coisa lá distante. Lucas nos chama para dar um passo além. Se Cristo nos alcançou, então a sua missão diz respeito a nós. Claro, isso não significa que nós seremos enviados para o mesmo lugar, ou que todos nós faremos a mesma coisa, mas significa que todos aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo devem olhar para essa missão que Deus nos deu de anunciar o Evangelho como um assunto que lhe diz respeito. Você é um missionário. Eu tenho falado aos adolescentes aqui nessas últimas 2 sextas-feiras, Charles Spurgeon, falando que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Que forte, hein? Que forte. Que Deus tenha misericórdia de mim, porque muitas vezes eu sou um impostor. Porque não aproveito aquilo que a graça de Cristo fez em mim. A graça que nos alcançou é a mesma graça que nos chama a caminhar com Jesus. Então, querido, hoje você pode começar orando, pedindo a Deus que faça de você instrumento nas mãos do Redentor. Hoje você pode se aproximar
dos missionários que a nossa igreja apoia, se aproximar dos pastores, dos presbíteros, entender o cuidado pastoral que eles têm aqui na igreja. Hoje você pode colocar os seus recursos à disposição de Deus. Talvez Deus esteja inclusive chamando você para algo muito maior. O importante é que você não permaneça indiferente ao chamado de Deus. Ele quer te usar, Ele quer que você seja instrumento nas suas mãos. Em segundo lugar, não permita que as diferenças nos impeçam de participar juntos da missão. Não permita que as diferenças nos impeçam de participar juntos da missão. Lucas mostra pessoas que eram completamente diferentes umas das outras. Elas não tinham a mesma história, não tinham a mesma condição social, não tinham os mesmos recursos, mas agora essas diferenças haviam sido colocadas de lado, porque elas foram alcançadas por Jesus e estavam ao redor dele. Isso precisa nos fazer mudar, virar uma chavinha da maneira como nós também lidamos aqui na igreja, meus queridos. Como nós vivemos essa missão aqui entre nós. Porque às vezes a gente só quer trabalhar ao lado de pessoas que são parecidas conosco. Pessoas com a mesma idade, com a mesma formação, com os mesmos interesses, com a mesma maneira de pensar, com a mesma experiência de vida. Quando a gente olha para as diferenças, a gente quer transformar isso em distância. Mas o que nós vemos ao longo do ministério de Jesus é que Ele constrói a sua comunidade de maneira diferente. Ele pega pessoas completamente diferentes e as reúne em torno de si. Por isso, olhe para o irmão que está do seu lado, não vou falar para você falar nada com ele, mas olhe para o irmão que está do seu lado e veja que talvez aqui no meio dessa igreja tem alguém com que dificilmente você conviveria em outro contexto. Alguém de outra geração, com outra profissão, com outra condição social. Tem algum esquerdista, algum bolsonarista, pessoas com outra personalidade, outra história. E ainda assim, nós estamos juntos nessa missão, porque existe algo muito maior que nos une, que é Jesus Cristo, é o reino de Deus, é essa missão de proclamar que Deus veio trazer redenção, e essa redenção já começou entre nós. Por isso, meus irmãos, não permita que diferenças secundárias se tornem obstáculos para aquilo que é essencial. Nós não precisamos ser iguais para servirmos juntos. Nós não precisamos ter a mesma história para amarmos a mesma missão. O que nós precisamos é lembrar que nós temos um mesmo Senhor. E por último, coloque nas mãos de Deus aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Coloque nas mãos de Deus aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Vejam, Lucas termina o texto dizendo que aquelas mulheres lhe prestavam assistência com os seus bens. Elas colocaram à disposição de Jesus aquilo que elas possuíam. E aqui a gente precisa lembrar que ele não está falando de grandes recursos. Talvez grandes recursos no caso de Joana, mas não das outras mulheres necessariamente. Lucas não nos diz o quanto elas tinham. Ele simplesmente diz que elas serviam com aquilo que possuíam. E você? O que Deus colocou nas suas mãos que você pode colocar a serviço da missão? Talvez sejam recursos financeiros, talvez seja tempo, talvez sejam as suas habilidades, a capacidade de organizar, de ensinar, de receber pessoas, de cuidar, de comunicar, de trabalhar. Pode ser a capacidade, a disposição de estar presente aqui e servir. Mais uma vez, outra frase que eu tenho trabalhado muito com os adolescentes. Deus tem um propósito missionário na sua vida, em tudo aquilo que Ele te dá e em todo lugar que Ele te coloca. Deus tem um propósito missionário na sua vida, em tudo que Ele te dá, os recursos que Ele dá na sua mão, as suas habilidades e em todo lugar que Ele te coloca. Nós não precisamos ter aquilo que outra pessoa tem. Precisamos colocar à disposição de Deus aquilo que Ele nos deu.
Afinal, queridos, a missão não é apenas algo que nós fazemos, é um caminho que nós percorremos com Cristo. Jesus continua sendo o Senhor da missão, e nós somos chamados a estar com Ele nesse caminho. Por isso, nós não precisamos nos perguntar se a nossa participação nisso vai ser grande, vai ser pequena, vai ser visível, vai ser desconhecida. Não é isso que Lucas também coloca aqui, né? A gente sabe que aquelas mulheres prestavam assistência com os seus bens, mas como? O que elas faziam? Alguns comentaristas vão falar, elas ajudavam com comida, mas será que é só isso mesmo? Aquilo que elas tinham, elas colocavam, elas serviam a missão de Jesus. E isso deve ser suficiente para nós também. Estar com Jesus no caminho significa que nós não podemos permanecer parados. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje o Senhor esteja mostrando para você alguma área que precisa mudar na sua vida, que precisa ser transformada, que precisa de completa ruptura. Talvez Ele esteja mostrando que você precisa ser mais generoso. Talvez você tenha olhado para a missão durante muito tempo como algo que pertence a outras pessoas, ou pensado que você não tem muito a oferecer. Que sua participação vai ser pequena demais, né? Que tem pessoas que são mais capacitadas. Não, queridos. A palavra de Deus nos mostra uma comunidade inteira caminhando com Jesus. E talvez você precise, talvez seja a hora de você parar de assistir de longe e dar um passo. Não espere ter mais tempo, não espere ter mais recursos, não espere se sentir mais preparado. Pergunte ao Senhor hoje o que você pode colocar à sua disposição. Se Cristo te chamou para caminhar com Ele, então caminhe. Se Ele colocou algo nas suas mãos, entregue. Se Ele abriu uma oportunidade diante de você, não deixe isso passar de maneira indiferente. Não fique à margem daquilo que Cristo está fazendo em todo o mundo, e inclusive aqui em Moema. Porque um dia, meus irmãos, a nossa caminhada aqui nessa terra vai terminar. E naquele dia, quando nós olharmos para trás, não vão ser os nossos projetos pessoais, as nossas conquistas, ou aquilo que nós acumulamos que vai dar sentido à nossa vida. Mas vai ser a graça de Deus, nos permitindo ter caminhado com Cristo e participado daquilo que Ele estava fazendo. Por isso, que nós, meus irmãos, sejamos não apenas uma igreja que fala sobre missões, que nós sejamos uma igreja que caminha com Cristo na sua missão. Que Cristo encontre em nós uma igreja que está com Ele no caminho. Um povo que não perdeu de vista o reino de Deus. Um povo que não permite que as suas diferenças o dividam. E um povo que entende que aquilo que possui está a serviço de uma obra muito maior do que os seus próprios interesses. Nunca se esqueça disso. Deus tem um propósito missionário na sua vida, em tudo aquilo que Ele coloca nas suas mãos, nas suas habilidades, nos seus recursos, nas pessoas que Ele coloca no seu caminho, nos lugares em que Ele te coloca. Por isso, responda a esse convite de Deus. Faça como Isaías e diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Amém? Deus te abençoe.